Olá, caros alunos. Nós agora vamos entrar no mundo das APIs, tá? Eh, Durante muito tempo, o único tipo de programação web que se tinha era programação monolítica, aquela programação em que nós passamos agora há pouco, né? Fizemos aquele sistema de livros. E a grande desvantagem da programação monolítica é que tudo é servido, tá? Em um local só. Ou seja, nós temos somente um servidor que controla as requisições, acessa o banco de dados e mostra ao usuário as interfaces que nós construímos, tá? O advento das APIs, ela veio exatamente dessa necessidade de se separar a parte que o usuário utiliza, né, as views, no caso, da regra de negócio e acesso a dados, tá? Como a gente vai ver mais tarde, as APIs também, um dos grandes motivadores que alavancaram, né, o seu desenvolvimento foi a diversidade de dispositivos que foram utilizados, que são utilizados hoje baseados na web, né? Então hoje nós temos sensores, câmeras, celulares, tablets, painéis de carro e assim por diante. Uma infinidade de dispositivos que acessam a web e nos trazem informações. Então, com aquela programação monolítica que a gente viu, nós criamos uma aplicação somente voltada para navegadores, tá? Já a API, ela permite que vários dispositivos diferentes tenham acesso às mesmas informações, sem que para isso seja necessário criar uma nova aplicação exclusiva para aquela necessidade, tá? Então eu não preciso, por exemplo, criar uma aplicação mobile inteira, acessando o banco de dados e tudo, para poder acessar os meus dados. Basta essa minha aplicação acessar a minha API, que ela vai buscar todos esses dados necessários e vai trazer para o meu aplicativo, tá? Então, começando o nosso assunto sobre APIs, com uma introdução, eh, como eu expliquei, né, os programadores geralmente precisam integrar soluções que já foram implementadas por outros desenvolvedores em um aplicativo ou site. Para não se preocuparem em como essas soluções funcionam ou que tipo de código possui, são usadas APIs como meio de comunicação entre sistemas. O que ele quer dizer aí é o seguinte: a API ela permite que programadores possam acessar dados, tá? Sem se preocuparem muito como esses dados estão sendo gerados. Eu não preciso mais, principalmente o pessoal que trabalha com front-end, eu não preciso mais saber nem que linguagem foi feita. Eu só preciso saber como é que essa informação vai chegar para mim, para eu poder trabalhar essa informação e mostrar ao usuário. Ou como é que eu pego a informação que o usuário deu entrada num dispositivo, seja no browser, no celular, ou onde for, e envio essa informação para o servidor, e esse servidor me manda a resposta sobre o processamento dessa informação, tá? Então, assim, eu posso integrar vários sistemas utilizando apenas uma API. Então, isso facilita o desenvolvimento de aplicações, né? Uma vez que a lógica de negócio fica em segundo plano, preocupando-se apenas com os resultados recebidos. Bom, o que é uma API, né? API são mecanismos que permitem que dois componentes de software se comuniquem usando um conjunto de definições e protocolos, tá? Então, a API, ela existe um conjunto de regras na qual você precisa dessas regras para poder ter acesso e interagir com essa API. Como aqui a figura mostra, né, nós temos um celular, um computador, ou seja, dispositivos completamente diferentes acessando a mesma aplicação. Então, as APIs elas conectam soluções e serviços sem a necessidade de saber como esses elementos foram implementados. Ou seja, nós só temos acesso ao quê?
às requisições e respostas. Eu não preciso saber como é que ela, eu não sei, às vezes eu uso uma API, eu não sei nem que ela foi feita, tá? Graças à API, você pode fazer compras online, assistir a vídeos incorporados, usar dados GPS e assim por diante. Por exemplo, aplicações como Uber, tá? Posso até estar falando uma besteira, mas talvez o Uber utilize a tecnologia do Google Maps para poder mapear onde os carros estão. Ou seja, isso é uma API, tá? Que a Uber utiliza para buscar esses dados de geolocalização e colocar no seu aplicativo ou algum outro serviço de geolocalização. Mas eu tenho quase certeza que a Uber não criou o próprio aplicativo de geolocalização. Ele pode estar usando uma outra aplicação, tá? É, Para quem anda de ônibus, tem o Citamob. O Citamob utiliza uma API, tá, de algum serviço para fazer o rastreamento dos ônibus e assim por diante. Então, existem diversas aplicações que utilizam APIs para poder renderizar essas informações para usuários, tá? API significa Application Programming Interface, ou seja, interface de programação de aplicação, que é exatamente isso, o cerne de uma API. É ela ser uma interface entre o desenvolvedor de uma aplicação e o servidor, tá? Os servidores de dados e os negócios, assim por diante. Então, o desenvolvedor hoje, ele não precisa mais se preocupar com a lógica do negócio. Ele só precisa se preocupar agora com o que ele vai enviar e receber dessa interface, tá? Então, no contexto de APIs, a palavra aplicação refere-se a qualquer software com uma função distinta. Então, numa API, dependendo dos dados que essa API ela gere, eu posso ter aplicações inúmeras para essa API, tá? Eu posso ter um site usando essa API, eu posso ter um aplicativo de celular usando essa API, essa mesma API. Eu posso também ter um dispositivo ou um sensor também utilizando essa API, enviando ou recebendo dados e assim por diante, tá? A interface pode ser pensada como um contrato de serviço entre duas aplicações. Uma aplicação é a própria API, a outra aplicação é a aplicação que eu estou usando e acessando essa API. Tá? Esse contrato define como as duas se comunicam, usando solicitações e respostas. A documentação de suas respectivas API contém informações sobre como os desenvolvedores devem estruturar essas soluções e respostas. Então, uma das coisas mais importantes em uma API é você documentá-la. Por quê? Como a API não tem uma interface gráfica, geralmente as APIs não têm interfaces gráficas para você interagir com ela, tá? Então você tem que ter uma API muito bem documentada para que os usuários dessa API saibam como fazer suas requisições, sejam requisições de post, de put, ou sejam requisições de get, tá? Ou delete e assim por diante, tá? Então você tem que documentar bem, porque ninguém vai adivinhar como é que a sua API funciona, ok? Então a arquitetura da API geralmente é explicada em termos de cliente e servidor. Tá? A aplicação, ou seja, a nossa aplicação envia uma solicitação. Tá? Então, nesse caso, nós chamamos cliente. Nós hoje na internet, a internet ela é baseada nessa questão aplicação cliente-servidor, né? A diferença é que nós requisitávamos recursos simplesmente através de um browser e o servidor nos enviava tudo, as páginas, o HTML, aquela coisa toda. A diferença da API hoje é que a API geralmente não envia mais HTML. O HTML ele é construído, né, pelo cliente e mostrado ao usuário. Então, a aplicação que envia a solicitação é chamada de cliente e a aplicação que envia a resposta é chamada de servidor. Existem quatro maneiras diferentes pelas quais as APIs podem funcionar, dependendo de quando e por que elas foram criadas, tá? Existe a API SOAPs, tá? Que é uma espécie de um protocolo de API
que utilizam o protocolo de acesso a objetos simples, tá? Ou seja, cliente-servidor utilizam o formato XML. Ela é menos flexível, e também muito em decorrência do próprio XML, tá? Que é uma estrutura muito parecida com a do HTML, é uma linguagem também de marcação, tá? E era muito popular no passado. Então, quando as APIs foram criadas, muitas aplicações utilizavam essa tecnologia SOAP, ou seja, eles renderizavam seus dados através de XML, tá? Só que o XML, além de ser mais lento, ele requer muita informação, ele requer o uso de hipertexto, né, de marcação, de linguagem de marcação, e parece muito com o HTML, é como se fosse um HTML estruturado, tá? APIs RPC. Essas APIs são conhecidas como chamadas de procedimento remoto, ou seja, o cliente ele conclui um procedimento no servidor e o servidor envia a saída de volta ao cliente, tá? Ele funciona muito parecido com as APIs que a gente utiliza, só que assim, ele é mais limitado a exatamente executar funções no servidor. Você envia dados de uma maneira padrão, de uma maneira padronizada, ele faz como é que se diz? O processamento lá e envia de volta a resposta daquilo ali. Tá? É muito utilizado por dispositivos, por sensores, por IoT, tá? Dispositivos de internet das coisas. Já as APIs WebSocket, né, é outro desenvolvimento da API que usa objetos JSON, tá? Já é o JSON, que é uma coisa bem mais moderna, né? Para transmitir dados. Uma API WebSocket oferece suporte à comunicação bidirecional, certo? Entre aplicativos cliente-servidor. Já é um tipo de API um pouco mais moderno, porque ao mesmo tempo que você pode fazer requisição, você pode estar recebendo resposta, tá? É, então, assim, a WebSocket, a API WebSocket, existe uma conexão, tá? Existe um estado de conexão que é monitorado, que é como se você estivesse conectado sempre àquele servidor, tá? Por isso você tem essa comunicação bidirecional. É como se você criasse uma conexão com o servidor permanente, tá? E ela acaba se tornando mais eficiente que a API REST, tá? Que é a próxima que a gente vai estudar, que são as mais populares e flexíveis, tá? São as APIs mais utilizadas no desenvolvimento de hoje, no desenvolvimento web de hoje, é que ele trata o servidor, tá? Na arquitetura cliente-servidor, ele trata o servidor como um servidor somente de dados, tá? Então, ele só faz troca de mensagens. Ele faz uma requisição enviando a mensagem, sejam essas mensagens dados para serem processados ou sejam requisições de dados do servidor, tá? E o servidor vai utilizar esses dados enviados pelo usuário para processar, fazer procedimentos internos, funções e tal, e retorna dados a clientes, tá? E é exatamente desse tipo de arquitetura que a gente vai trabalhar com as APIs, que são as APIs REST. Ou seja, as APIs, a diferença da API REST e a API WebSocket é que as APIs REST, elas são stateless, elas não têm estado de conexão. Você fez a requisição, o servidor mandou a requisição para você e tchau, tá? Diferente da WebSocket, que você cria uma conexão permanente, tá? Bom, o que são as APIs REST, né? REST significa transferência representacional de estado. Aí você pode ter dito, mas professor, você não falou que a API REST não tem estado? O que ela não tem é controle de estado, de dizer assim, não, eu estou conectado com aquele cliente tal, tá? Mas na API REST você representa esse estado através dos verbos HTTP, que a gente vai ver mais na frente, tá? Então ele define um conjunto de funções como get, put, delete e assim por diante, que os clientes podem usar para acessar dados no servidor.
Clientes e servidores trocam dados usando HTTP, protocolo HTTP, tá? A principal característica da API REST é a ausência de estado, tá? Então, quando você utiliza qualquer desses verbos aqui, que a gente chama de verbos HTTP, ele faz aquela conexão, tá? Faz aquele procedimento que ele deveria fazer, retorna para você alguma coisa e acabou aí. Lá no servidor não fica mais informação nenhuma de como está essa conexão. Para ele, a sua conexão acabou, tá? A ausência de estado significa que os servidores não salvam dados do cliente entre as solicitações, como, por exemplo, uma conexão que tem estado são as sessões. Em desenvolvimento web, o pessoal utiliza muito sessões, tá? E essas sessões elas ficam guardadas no servidor e eles fazem a comparação da sessão que você está enviando, do hash de sessão, com a sessão que está guardada, tá? E é uma espécie de representação de estado de conexão. Já o REST não tem esse estado, você não guarda através de sessões, tá? As soluções do cliente ao servidor são semelhantes às URLs que você digita no navegador. Então é o que a gente vai trabalhar aqui. Nós vamos digitar URLs normais, como a gente vê, e essas URLs elas podem conter dados ou não. E a gente vai receber respostas do servidor, apenas respostas. O servidor não vai nos mandar páginas HTML, tá? A resposta do servidor corresponde a dados simples, sem renderização gráfica, como eu falei agora, né, típica de uma página da web. Então, nós não vamos mais trabalhar com páginas web. A gente vai trabalhar agora somente com dados. Okay? O que é API Web? Uma API Web, ou API de serviço da web, é uma interface de processamento de aplicações entre um servidor da web e um navegador da web. Tá? Então, quando nós acessamos uma API web, nós recebemos somente aquela resposta de texto, tá? E o nosso navegador é quem vai fazer a renderização dessa resposta, certo? Todos os serviços da web são APIs, mas nem todas as APIs são serviços da web, ok? Ou seja, a web ela é baseada em APIs, tá? Ou seja, todos os serviços da web são considerados APIs. Mas existem APIs que não estão na web, não são acessadas por navegador, por exemplo, tá? A API REST é um tipo especial de API web que usa o estilo de arquitetura padrão explicado em cima. Os diferentes termos que abrangem as APIs, como API Java ou API de serviço, existem porque historicamente as APIs foram criadas antes do advento da www, tá? A www, como nós sabemos, é toda aquela arquitetura criada para ser mostrada ao usuário através de navegadores, tá? Então, tudo que se refere à web é tudo aquilo que é todo aquele conteúdo que é mostrado nos navegadores, mas nem tudo que funciona pelo HTTP é considerado web, certo? Então você pode ter APIs que elas só enviem dados que não sejam acessados por navegadores, ok? Então, por exemplo, a API Java, você pode ter como por exemplo, um, sei lá, um sensor que pega um dado de uma API e transforma esse dado num sinal sonoro e assim por diante. Tá? Ele não está usando a web, isso aí, ele está usando o HTTP, como por exemplo Arduino. Tá? O Arduino ele pode se conectar a uma API web, uma API Java, o que for receber dados específicos e executar funções, ok? Mas ele não está sendo uma API da web. A API da web é aquela API utilizada por aplicações que utilizam navegadores, tá? As APIs web modernas são APIs REST e os termos podem ser usados de forma intercambiável. O que são integrações de API? As integrações de API são componentes de software que atualizam automaticamente os dados entre clientes e servidores.
tá? Ou seja, existem APIs que elas são automatizadas, tá? Integrações de API são quando os dados automáticos são sincronizados com a nuvem por meio da galeria de imagem do seu telefone, ou a data de horas são sincronizadas, ou seja, aqueles aplicativozinhos que a gente utiliza no celular em que você tira uma foto, essa foto automaticamente vai para o seu Google Drive. Isso aí você tem APIs trabalhando para fazer essa automatização, tá? Ou aquela velha história, né? Quando você viaja, faz uma viagem internacional e o seu laptop, o seu notebook automaticamente atualiza a hora. Isso aí são APIs integradas, tá? As empresas também podem usá-las para automatizar com eficiência muitas funções do sistema, tá? Então você pode ter APIs que são automatizadas, que a depender de horários e tal, elas podem se conectar com outras APIs e trocar dados e assim por diante. Então aqui, por exemplo, aqui é um exemplo da API da Amazon, né? Então eu tenho aqui vários tipos de acesso de sistema, tá? Usuários conectados e dashboards, aplicações web, mobile, dispositivos IoT, aplicações privadas, tá? Você tem a Amazon, ela possui um gateway de API, tá? Aqui ela tem um cache que é para melhorar a velocidade de requisições, ela guarda históricos de requisições, tá? Aqui você tem o que seria o buscador, né? O gerente da nuvem da Amazon, e aqui ele acessa várias aplicações da Amazon, certo? Que vários serviços da Amazon que mandam para resposta para esses tipos de conexões aqui. E todos eles têm como porta de entrada somente esse gateway. Nenhuma aplicação aqui vai acessar diretamente alguma aplicação da AWS, da Amazon, tá? Todas elas se conectam através dessa API, ok? Então, as APIs REST, quais são os benefícios que uma API REST ela pode trazer para o usuário, né? Primeiro, só a integração, tá? Então, a questão da integração diz o seguinte: eu posso criar diversas aplicações em diversos dispositivos sem ter que refazer a aplicação toda, tá? Imagina aquele software que a gente fez de controle de livros, que foi o exemplo do nosso curso aqui, tá? Eh, Imagine que eu queira fazer aquela mesma aplicação agora para um celular, um aplicativo de celular. Não é, veja bem, a aplicação de celular, você tem aplicações que são baseadas em um browser, tá? Quando você clica na aplicação, ela abre um browser e renderiza a imagem. E você tem aquelas aplicações que são nativas do celular e que elas acessam o API e elas mesmas renderizam os dados, tá? No caso de aplicativos que são instalados no celular, que não abrem browser, por exemplo, então você pode fazer essa aplicação dessa vez sem se preocupar com a lógica que está sendo utilizada lá no servidor. E ele vai voltar para você dados, ok? E você vai conseguir fazer a renderização e mostrar e ter as mesmas funcionalidades que você teria no browser dentro do seu celular, certo? Bom, a outra questão de inovação, né? Da mesma forma que eu falei, eu fiz uma aplicação que era voltada somente para um browser e se eu transformar essa aplicação utilizando a API, eu posso inovar com outros tipos de serviços, tá? Posso inovar com um aplicativo para celular, posso inovar, por exemplo, em outro tipo de aplicação para que eu possa ter integração com a internet das coisas e assim por diante, tá? A outra questão da expansão, né, que está diretamente ligada à questão da inovação, que é o quê? Eu ter outras tecnologias, tá? Utilizando aquela minha API, certo? Sem eu precisar fazer modificações significativas no que está sendo processado no servidor.
tá? Então, por exemplo, como ele diz aqui, a API de mapas, né, permite a integração de informações de mapas por meio de sites, Android, iOS, etc. Fazer um aplicativo para Android e fazer um aplicativo para iOS, por exemplo, antigamente era um suplício antes das APIs, porque a mesma aplicação, às vezes era a mesma aplicação, eu tinha que fazer do zero, tá? Hoje eu posso somente me preocupar com a interface ao usuário. Por quê? Porque dados e tudo mais vão ser buscados dentro de uma API. Tá? E facilidade de manutenção. Ou seja, para eu dar manutenção, por exemplo, digamos que eu tenho uma aplicação que roda em Windows, roda em Android, roda em iOS, tá? Em vez de ter que, no caso da lógica de negócios, em vez de eu ter que modificar nas 3 aplicações, eu posso modificar em uma só, tá? Então, eu posso muito bem modificar somente um negócio na minha API, que isso já vai funcionar normalmente nas aplicações. E geralmente as modificações que eu faço na API, se eu mantenho todos os padrões de requisição e resposta delas, eu não vou precisar mexer nas outras aplicações, tá? Ou seja, a alteração em uma, se não for modificado nenhum padrão, não vai afetar a outra parte. Isso aqui tá. As APIs elas têm diversos tipos, né? Que são exatamente o tipo de acesso que você tem à API. Então, nesse caso, como ele está dizendo aqui, são classificadas de acordo com a sua arquitetura e escopo de uso. Já exploramos os principais tipos de arquitetura de API, que é SOAP, todas aquelas, né? Agora tem o escopo de uso. Primeiro são as APIs privadas. As APIs privadas são aquelas APIs em que você conecta sistemas dentro de uma mesma empresa, tá? Então essas APIs elas são utilizadas de forma particular. As APIs públicas, elas podem ser utilizadas por qualquer pessoa. Isso não significa que você simplesmente possa utilizar a API, tá? Tem APIs que você só precisa mesmo da URL comum, a URL comum para acessar os dados, como por exemplo, a API do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Lá na documentação você tem os diversos tipos de requisições que você pode fazer e é uma coisa simples. Você só precisa saber utilizar a API. Mas elas também podem necessitar de autorização, ou que essa autorização seja paga, ou através da criação de uma palavra passe ou de um token que você utilize para poder utilizar essa API. E essa utilização desse token, ela está ligada exatamente à questão de você se identificar. Olha, quem é você para que queira usar a minha API? Ela é pública, tá? Mas ela existe autenticação, autorização para isso. Eu quero saber quem é que está usando a minha API, tá? Mas ela pode ser, qualquer pessoa pode utilizá-la, só não de maneira indiscriminada, certo? APIs de parceiros, tá? Essas são APIs que são acessíveis por desenvolvedores, certo? Autorizados para auxiliar as parcerias entre empresas, como por exemplo, um API de parceiro é o WhatsApp, tá? A API do WhatsApp, ela não é pública, tá? Ela não é exclusiva de uma empresa, mas você precisa ter parceria com o WhatsApp para poder usar a API dela e criar aplicações que acessam o WhatsApp para outras empresas, tá? E APIs compostas, essas são APIs que utilizam duas ou mais tipos de APIs, tá? Para atender requisitos ou comportamentos complexos. Por exemplo, eu posso utilizar API como por exemplo, eu vi uma pesquisa que estavam sendo feita aí para verificar a questão de chuvas em relação à velocidade de vento, aquela coisa toda. E o pessoal utilizava duas APIs distintas, que era a API da NASA e a API do INPE, sobre precipitação pluviométrica, entendeu? E fazia comparação de dados. Então você poderia
e dava a resposta a você acessando essas 2 APIs e fazendo o processamento desses dados, tá. Então, como é que a gente cria uma API? Então, para criar uma API de qualidade, considere as seguintes etapas. A primeira é elaborar um projeto, tá, de design, considerando diversas ocorrências de uso. Por exemplo, você vai fazer um sistema, esse sistema vai se configurar em uma API. Então, antes de você meter a mão na massa, como diz a história, planeje quais são as requisições que vão acontecer, tá? O que é que o usuário pode fazer na minha API, ok? Depois você pode construir um protótipo, tá? Ou seja, cada rota dessa, cada requisição e resposta da API, para você personalizar e ajustar, tá? É nessa parte aqui que a gente vai atuar utilizando uma ferramenta online para fazer testes na nossa API, certo? Com essa ferramenta, né, ou seja, depois você constrói o protótipo, aí você testa a sua API nessa ferramenta para evitar erros, aumentar a segurança, etc. Por exemplo, na parte que a gente vai ver de autenticação, fazer testes com autenticação de tokens ou até mesmo de cookies, inserções, assim por diante. Você pode fazer todo esse tipo de teste antes de submeter a sua API para uso público, tá? E preparar a documentação, tá? Essa é uma das partes também extremamente importantes, porque se você não detalhar como a sua API funciona, como é que as pessoas vão utilizar? Como é que as pessoas vão adivinhar quais são as rotas, quais são as URLs que elas têm que utilizar para poder utilizar a sua API? Por isso que pode ver, qualquer API que você tem na web tem sempre lá a aba de documentação, porque as pessoas precisam saber como utilizar a API. Quais são os dados que você recebe quando faz tal requisição? Quais são os dados e o formato com que você precisa enviar para a API quando você quer mandar informações para o servidor, tá? Então, a documentação é uma das partes mais importantes para a usabilidade da sua API, tá? Então, com essa pequena introdução aí do que significa API, a gente vai fazer em paralelo a utilização de uma ferramenta chamada Hackbean, tá? Existem outras ferramentas, a gente vai ver, e o Hackbean ele é muito utilizado para fazer os testes da sua aplicação, tá? A gente vai ver aqui uma parte teórica e logo após a gente vai começar toda a nossa prática. E como vai consistir essa prática? Nós vamos transformar, tá, aquela nossa aplicação de livros, dessa vez a gente vai tirar toda aquela parte de views, ok? E vamos transformar a nossa aplicação em uma API, tá? Então, começando com a questão do Hackbean, ele é uma ferramenta online que permite testar as requisições HTTP, tá? Aqueles verbos HTTP, de forma rápida e prática, diretamente do navegador. Ou seja, você não precisa criar um aplicativo ou ter um aplicativo para fazer teste da sua API. Não, você com o navegador aberto usando o Hackbean, você pode fazer requisições à sua API e verificar as respostas para ver se está de acordo com o que você quer. Existem outros softwares que fazem isso, inclusive até de maneira mais robusta, quando você vai testar, por exemplo, estressar a sua aplicação com várias requisições ao mesmo tempo, ver se ela responde de forma correta. Para isso você tem softwares que são um pouco mais avançados, como o Postman, tá? O Insomnia, que são softwares que fazem um, um teste bem mais profundo das APIs, tá? Já o Hackbean, como ele é totalmente online, então ele é um pouco mais leve, mais simples de se utilizar. O Postman, por exemplo, ele tem também a interface web dele, que é bem parecida com a do Hackbean, tá? Você também pode usar ele ou o Hackbean como os aplicativos do Postman ou do Insomnia.
Então ele é amplamente utilizado para testar essas APIs, tá? Verificar a resposta dos servidores e simular chamadas a serviços web. Quais são as principais funcionalidades? O envio de requisições, tá? Que são esses verbos HTTP aqui que a gente utiliza. Definição de cabeçalhos, tá? Como por exemplo, quando nós estivermos trabalhando com autenticação, uma das coisas que a gente tem que enviar é o cabeçalho de autenticação, tá? Então você pode definir o cabeçalho de autenticação, como também você pode enviar um corpo de requisição, como por exemplo os dados de um formulário. Você pode simular a requisição de um formulário sendo enviado para o servidor, tá? É, Então você tem aí visualização da resposta do servidor, incluindo o quê? Código de status, ele vai lhe mandar um código de status, que isso você define quando constrói a API, qual é o código de status que você manda para o cliente, tá? Os cabeçalhos de resposta, que é que ele vai mandar para você como resposta, corpo da resposta, como por exemplo a mensagem dizendo que o processamento daquela informação foi ok, ou a mensagem de erro e assim por diante, tá? E o RecBeam ele possui um suporte a JSON, tá? O XML e HTML, texto simples e vários outros formatos. Por isso que o RecBeam é bom, porque você pode testar, inclusive, APIs não baseadas em JSON ou XML, baseadas em outros tipos de formatos de dados, tá? Tem interface intuitiva para simular essas e tem interface intuitiva para simular essas chamadas, tá? E o interessante do RecBeam é que você pode fazer compartilhamento de requisições com link público. Por exemplo, você ter uma programação colaborativa, várias pessoas colaborando com a sua API e cada uma delas na sua área fazendo os seus testes, tá? Então, quando é que eu preciso utilizar o RecBeam? Quando eu quiser fazer endpoints, testar endpoints, como por exemplo, aplicação x.com/login, aplicação x.com/users, ou seja, requisições que a gente faria normalmente em uma URL, tá? Então, simular requisições feitas por um sistema cliente, verificar o retorno de dados e códigos de status, tá? Então, você pode testar a sua aplicação verificando o que a API volta para você, certo? Fazer debug de requisições sem precisar de código-fonte. Ou seja, eu posso fazer simulações dentro do RecBeam de corpo de mensagem, de cabeçalho e tudo, para ver como é que a minha aplicação funciona sem estar fazendo o debug em código-fonte, tá? E eu posso testar a autenticação básica, tá? Seja essa autenticação via cookies ou sessão ou JWT, que a gente vai ver mais tarde a questão de autenticação, tá? E comparar respostas entre diferentes servidores endpoints. Ok? Você pode criar lá uma bateria de testes para verificar as respostas que diversos endpoints podem dar para você e já trabalhar com essas respostas, sem que estar abrindo navegador, abrindo F12 para ver debug, aquela coisa toda, tudo isso você já faz dentro do RecBeam. Por exemplo, vamos ver aqui o exemplo da requisição GET, que a gente vai fazer várias na nossa aplicação. Tá? Então eu posso acessar recbeam.com, ok? No campo method, deixa eu abrir aqui esse recbeam, aqui eu tenho o método, eu abri o recbeam.com, tá vendo? Aqui eu tenho os métodos que eu posso utilizar, tá? E eu posso selecionar um método get, tá? No campo da URL, eu posso inserir a minha aplicação barra o meu endpoint, como por exemplo, http localhost 2.3000, que é o padrão da nossa aplicação, barra obras, tá? Eu não vou clicar em send aqui, porque ele vai dar erro, e isso aqui ele poderia me mandar, que eu veria um painel aqui mostrando qual foi a resposta disso. E aqui eu posso ver cabeçalhos, tá? Autenticação, eu posso mandar uma autenticação via Bearer Token,
uma autenticação via login e senha, tá? Ou customização, ok? A resposta esperada que eu quero é um código 200 de que a transação foi bem sucedida e uma mensagem, por exemplo, de JSON de boas-vindas, tá? Então, é um exemplo básico de requisição GET, ok? Outro exemplo é com a requisição POST, né? Eu acesso o RecBean, no campo Method, aqui, eu colocaria aqui POST, tá? Colocaria aqui a minha URL, colocaria aqui minha URL, tá? E logo abaixo tem aqui ó, o body, que eu posso definir como JSON, como sendo um form, um XML e assim por diante, tá? No caso aqui do exemplo, eu estou usando o JSON, tá? Aí eu colocaria o e-mail e senha como sendo o corpo da mensagem, como por exemplo login, né? E-mail e senha, mandaria para lá e verificaria como é que a minha API se comportava quando enviasse esses dados. Como por exemplo, isso aqui poderia ser um teste de autenticação, tá? De usuário. Eu verificava qual era a resposta que a minha API dá quando eu coloco o usuário e senha, ou quando o usuário e senha que existe ou não existe, qual seria a resposta dele, né? Então esse é um exemplo básico de post. Na headers, no caso de eu colocar uma requisição JSON, aqui nos headers eu colocaria dizendo que é um application.json, tá? Aqui é application. Aqui seria, por exemplo, application type, e aqui eu colocaria JSON, tá? Então esse aí iria como cabeçalho, tá? da minha requisição post, tá? Content type, no caso, application JSON. Cliquei em send, resultados esperados, código era P200, o quadro é 401 unauthorized, ou seja, ele receberia ou ok, que o usuário foi autenticado, ou se não, 401, que é não autorizado, ou seja, aquele cara não existe. Ou poderia ser, inclusive, até um 404, que é não encontrado, ou seja, o usuário não existe, né, no caso dessa autenticação, dependendo dos testes que eu faria lá. E eu poderia fazer exatamente todos esses testes. Por exemplo, ela achou o usuário, tá? Achou a senha, tá ok. Mas aquele usuário e senha, uma hipótese, né? A primeira hipótese seria ter o usuário, ok, junto daquela senha, ok, mas o usuário não tem autorização para acessar o sistema. Então eu colocaria, por exemplo, 401, tá? Ou o usuário existe e a senha está errada, tá? Então eu mandaria uma autenticação 401 também, ou no caso da que eu falei anteriormente, o 403, que é forbidden, que é proibido, né? No exemplo anterior. E colocaria unauthorized, se fosse o cara, o usuário existe, mas a senha não bate, então não foi autorizado. Ou o usuário não foi encontrado, ou seja, coloquei o usuário, ele já testa o usuário, não existe, volta um 404, que é não encontrado, tá? E assim por diante. Então, ou seja, eu testo a minha API de acordo com da forma como ela foi planejada, tá? E os cabeçalhos de resposta. Quais são os resultados esperados? Os códigos que eu falei, né? O tempo de resposta. Eu vou ter lá dizendo qual foi o tempo de resposta. Isso aí é interessante para você testar se o tempo de resposta está muito longo. Talvez você tenha que melhorar um pouco a questão dos seus acessos a dados, por exemplo. Você pode estar fazendo uma consulta que seja um pouco custosa e como é que você melhora isso, tá? E os cabeçalhos de resposta. Por exemplo, no caso de uma autenticação via cookies, ele já manda de lá um cookie pronto para você utilizar. E você guarda esse cookie no seu navegador. Ou através de um JWT, o cabeçalho de resposta, vem o seu web token,
lá já o hash do web token para você utilizar. Ele vai testar esse token toda vez que você precisa fazer uma autenticação, tá? Então, basicamente, é isso que é um API. O API, ele é uma aplicação, tá? É uma aplicação web ou é uma aplicação via HTTP que não utiliza os recursos da web, que é o HTML, renderizar a página, aquela coisa toda. Ele envia para você respostas. Ou seja, você faz uma troca de mensagens entre um servidor e um cliente, tá? E você utiliza essas respostas da maneira que você achar melhor para renderizar ou para ativar algum sensor e assim por diante. Então, com isso, a gente termina a parte teórica sobre as APIs e o uso do RecBIM. Na próxima aula, a gente vai começar a transformar, tá, aquela minha aplicação que a gente fez de cadastro de livros e exemplares em uma API. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Tirar toda aquela parte de views. Não vai existir mais aquilo. Por quê? Porque a view, no caso de uma aplicação web, ela vai ser gerenciada talvez ou por um outro servidor, tá? Ou na verdade vai ser por um outro servidor, né? Nesse caso, um servidor web realmente, um Apache ou alguma coisa do tipo, tá? E a API vai ser um outro servidor HTTP lá que só vai enviar mensagens e códigos de status, ok? Então até a próxima aula.